Dívida empresarial. Quando o sócio pode responder com o patrimônio pessoal? Existe uma ilusão perigosa no meio empresarial. A crença de que a empresa protege automaticamente o sócio. Não protege. A personalidade jurídica é um instrumento de organização patrimonial, mas ela não é um escudo absoluto. Hoje eu vou explicar de forma técnica e estratégica quando o sócio pode responder com patrimônio pessoal por dívida empresarial e como estruturar proteção antes que o problema aumente, antes que ele escale. Primeiro ponto. Regra geral. Em tese, a pessoa jurídica responde com seu próprio patrimônio. O sócio não responde pelas dívidas da empresa, salvo nos casos previstos em lei. Mas a prática bancária e judicial revela exceções relevantes. E são essas exceções que precisam ser compreendidas com precisão. Segundo ponto, aval e garantias pessoais. O caso mais comum é simples. Se o sócio assinou como avalista ou fiador, ele já assumiu responsabilidade pessoal. Não há necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, ele já é co-obrigado. Muitos empresários assinam cédula de crédito bancário, contrato de capital de giro, confissão de dívida, aditivos de renegociação, sem perceber que estão vinculando patrimônio pessoal. Renegociação mal estruturada pode ampliar essa exposição. Reestruturação é diferente de renegociação. Renegociar pode alterar condições e aumentar saldo. Reestruturar busca reorganizar com estratégia e abrir cenário técnico de redução, inclusive preservando garantias e defesas futuras. Terceiro ponto, desconsideração da personalidade jurídica. Aqui começa o risco estrutural. O sócio pode ser chamado a responder quando houver desvio de finalidade, confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica, fraude contra credores. Misturar conta pessoal com conta empresarial é um erro clássico. Retiradas desorganizadas fragilizam defesas. A ausência de governança facilita pedido de desconsideração. Proteção patrimonial começa antes do conflito. Quarto ponto, contratos que ampliam o risco. Alguns contratos bancários contêm cláusulas de vencimento antecipado cruzado, consolidação automática de dívida, garantias solidárias, alienação fiduciária vinculada, e isso significa que uma única inadimplência pode disparar múltiplos efeitos. E aqui entra um conceito técnico relevante, o arrasto. Arrasto mal compreendido gera medo. Arrasto bem analisado gera estratégia. Quando uma operação entra em estágio de risco elevado, pode impactar outras dentro da mesma instituição. Isso altera a classificação contábil e quando o risco sobe, o provisionamento sobe. E isso altera a conversa. Provisionamento cria janelas, oportunidades de redução da dívida. Momento contábil também influencia a negociação. Quinto ponto, o papel do provisionamento. Com o modelo atual de perda incorrida combinado com esperada, prevista na Resolução 4966, perda esperada, o banco precisa antecipar risco antes mesmo do default completo. Quanto maior o risco atribuído à operação, maior o provisionamento exigido. Se a operação já está altamente provisionada, pode haver incentivo interno para a solução estruturada, mas isso exige análise e leitura técnica. Negociação sem dossiê é amadorismo e antes de qualquer proposta é necessário auditoria contratual, mapeamento de garantias pessoais, leitura do estágio da carteira, avaliação de risco sistêmico, estruturação de malote estratégico. Sem isso, o sócio, você entra sem saber qual é sua real exposição. E se você quer entender como o seu banco está provisionando as suas dívidas e como isso pode abrir uma janela técnica de reestruturação, de redução das suas dívidas, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já com o nosso time de especialistas. Sexto ponto, execução e risco patrimonial. Quando a empresa é executada judicialmente,
O credor pode tentar bloqueio de contas, pedir penhora de faturamento, requerer desconsideração da personalidade jurídica, buscar a inclusão do sócio no polo passivo. Se houver aval, a inclusão é automática. Se não houver, depende de prova de abuso. Mas esperar a execução começar para pensar em estratégia é um erro grave. Improvisação aumenta risco. Estratégia reduz exposição. 7º ponto: proteção legítima. Proteção não é ocultação. Proteção é organização. Estrutura societária adequada, separação patrimonial clara, registro formal de retiradas, governança mínima documentada. E cada caso exige análise individual. Improvisar pode agravar o cenário e a estratégia transforma variável em oportunidade. 8º ponto: judicial como última ratio. Processo não é primeira medida, judicial é instrumento técnico. Pode proteger contra a execução, pode suspender atos constritivos, pode discutir cláusulas abusivas, pode servir como alavanca estratégica. Antes de qualquer movimento judicial, estruturamos estratégias extraprocessuais potentes que, quando bem aplicadas, normalmente evitam anos de processo. Nosso escritório mesmo possui decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil. Mas nossa prioridade mesmo é resolver com inteligência antes que o problema escale, que ele aumente para você. Então, um sócio pode responder com patrimônio pessoal quando assume garantia pessoal, age com confusão patrimonial, pratica abuso da personalidade jurídica, não organiza sua estrutura societária, mas risco não é sentença. Risco é variável estratégica. Quem compromete é quem compreende contratos, provisionamento, estágio de carteira e momento contábil, negocia com vantagem. Quem ignora, negocia pressionado. E aí você precisa entender que nós aqui trabalhamos com um número limitado de casos e atuação personalizada. Se o seu perfil for compatível com a nossa metodologia, você será orientado sobre os próximos passos. Entenda, decisão financeira não se adia, estratégia começa agora. Os nossos contatos oficiais estão na descrição, no primeiro comentário fixado. Fale já, fale agora com o nosso time de especialistas, solicite análise completa, técnica e detalhada do seu caso.